Olá a todos, meu nome é Josiane Minardi e eu, junto com os professores Matheus Carvalho e Frederico Amado, irei coordenar a pós de Direito Municipal. E para você saber um pouquinho mais sobre essa pós-graduação do CERS, eu estou aqui hoje com a presença da professora Bettina Gruppemacher, advogada tributarista, professora da Federal do Paraná, que vai falar um pouquinho sobre os aspectos relevantes na tributação municipal. Professora Bettina, quero desde já agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite e dizer, claro, que ela também é professora do nosso curso, estará conosco com uma disciplina nessa pós de Direito Municipal. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é realmente uma grande oportunidade, uma satisfação estar participando de mais essa empreitada, vamos assim dizer, do CERS, que é uma instituição que eu admiro muito, muito séria, muito focada no ensino do direito e, enfim, de todos os ramos da ciência, né, de maneira geral. Então, é sempre uma satisfação. Satisfação maior ainda é ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância do curso, né, de Direito Municipal e dos municípios em si, no Pacto Federativo, na Federação Brasileira. Então, realmente estou muito satisfeita e agradeço imensamente o convite. Seja bem-vinda, professora. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre esse curso de Direito Municipal a partir da importância que a tributação tem para os municípios, mas nessa conversa inicial, né, que é prévia, efetivamente, às aulas que se iniciarão do curso, eu acho importante a gente falar da importância do município em si e não apenas em relação à questão tributária, que é, no caso dos municípios, fundamental para que eles efetivamente assegurem a sua autonomia, a autonomia que a Constituição lhes deu e que é de extrema relevância, mas é importante ter uma ideia de qual é, vamos assim dizer, o espaço dos municípios dentro do Pacto Federativo. Há várias posições doutrinárias de juristas, inclusive da jurisprudência, em relação à posição dos municípios no Pacto Federativo, e eu, pessoalmente, me filio àquela posição que entende que os municípios são entes federativos, além de serem entes federados. Tenho consciência de que grandes autores de direito constitucional e também de direito tributário entendem que o município é apenas um ente federado e não um ente federativo, ou seja, os municípios não integram o pacto federativo, mas data vênia, como dizemos nós os advogados, né? Eu não concordo com isso, eu sou realmente bastante municipalista, eu tenho um encantamento pelos municípios que imagino que seja fruto de uma experiência de aproximadamente 14 anos como julgadora no Conselho de Contribuintes do município. Então, esse tempo todo, essa experiência em relação com os municípios e com os munícipes também, porque o julgamento no âmbito administrativo é um julgamento tanto no âmbito municipal, como no âmbito estadual, como no âmbito federal, que é permeado pela informalidade, né? Em que é desnecessário o patrocínio por um advogado. Então, aquele contribuinte ou munícipe que se vê diante de uma cobrança com a qual ele não se conforma, ele pode produzir a sua própria defesa, né? E essa foi, estando na posição de julgador, esse contato com os munícipes foi realmente bastante enriquecedor, né? Já tinha na condição de advogada com essas pessoas na condição de contribuinte, mas quando a gente vê eles produzindo a própria defesa de uma maneira informal e sincera, você acaba tendo uma visão diferente da própria tributação e aí é possível, inclusive, fazer esse sopesamento entre os interesses do município em si e dos contribuintes dos munícipes. Então, enfim, são circunstâncias, né, que acompanham a gente ao longo do caminho da atividade profissional e que sempre me conduziram muito para esse lado dos municípios, as oportunidades, aquela coisa. Então, realmente, eu sou uma encantada com a unidade municipal e com os municípios e, como eu digo, tenho esse perfil bastante municipalista
que me permite, vamos assim dizer, admitir que os municípios são efetivamente entidades federativas e federadas. Em que sentido que eu afirmo isso? Por que há uma corrente propriamente dita de doutrinadores, juristas, julgadores, que entendem que o município não é um ente federativo? A partir da doutrina, vamos assim dizer, mais tradicional, né, que entende que as federações são uniões de estados, né? Uma ideia do que acontece nos Estados Unidos da América. Eles são, vamos assim dizer, os precursores do federalismo. E eles criaram o federalismo sob esse fundamento, sob essa concepção de que a federação é uma união de estados. A partir daí, a partir deles, né, a partir da ideia que eles criaram de federação, outras federações surgiram, umas federações de agregações de unidades, outras de desagregação, mas enfim, a origem diverge, né, no que diz respeito às federações mundiais, vamos assim dizer, em âmbito mundial, mas todas são federações. Agora, é verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a introduzir a ideia de federação, o que não nos impõe, vamos assim dizer, a necessidade de conceber a federação tal como eles a concebem. Então, no caso americano, nós temos uma federação que é uma união de estados, o que não significa que no Brasil tenha que ser a mesma coisa. Então, essa é uma ideia inicial que leva esses doutrinadores, enfim, esses operadores do direito a dizer, não, federação é uma união de estados, município não tem nada a ver com pacto federativo. Não necessariamente, repito, cada um tem o seu modelo federativo e nós elegemos o nosso no artigo 1º da Constituição Federal, que diz que a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Portanto, esse é o primeiro sintoma, vamos assim dizer, que nos faz crer que a Federação Brasileira tem uma outra feição, ou coloquialmente falando, uma outra cara, um outro desenho, diferente daquele que tem a Federação Americana. Nós declaramos no artigo 1º da Constituição Federal que nós queremos que o município integre o Pacto Federativo na condição de ente federativo e não só de ente federado. Quais são os outros argumentos que se põem contra a ideia de que os municípios são entes federativos? Os municípios no sistema brasileiro não têm representação no Congresso Nacional, como tem os estados no Senado, por exemplo. Né? Esse é um dos argumentos de que se valem os juristas para dizer, não, além de, usualmente, os municípios não comporem os pactos federativos, tradicionalmente falando, os municípios não têm representação no Congresso Nacional, como os estados têm no Senado. Não tem representação, o que não é bastante em si mesmo para afastá-los do Pacto Federativo. Eu acho que o artigo 1º é mais forte e é uma declaração do Constituinte brasileiro, né? Por outro lado, aqueles que também advogam, vamos assim dizer, a tese contrária ao entendimento de que os municípios são entes federativos, dizem que os municípios não têm um poder judiciário próprio. Não tem mesmo, mas esse argumento não é suficiente para afastá-los do pacto. Por outro lado, quem, como eu, admite que os municípios integram o Pacto Federativo, se vale, né, de vários outros argumentos, além do próprio artigo 1º, do sagrado, vamos assim dizer, princípio da autonomia municipal, que está esculpido no artigo 30 da Constituição Federal. Então, os municípios têm competência legislativa, eles podem se autolegislarem, estabelecer de uma maneira autônoma a sua legislação, inclusive em matéria tributária, né? É um dos aspectos da autonomia municipal. Por outro lado, os municípios têm autonomia político-administrativa, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal. Então, esse também reforça o argumento de que eles são entes
federativos e entes federados. Os municípios podem, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal, exercer a fiscalização ambiental, fiscalização do patrimônio histórico, fiscalização cultural. Então, eles têm toda essa autonomia de fiscalização. Como, principalmente, o argumento principal é que eles podem se autoconstituírem editando as suas próprias leis orgânicas. Naturalmente, há uma distinção de tratamento, até pela própria Constituição, em relação ao porte e à dimensão da população de cada um dos municípios. Mas isso é natural em função da efetiva força e da própria necessidade do município. Então, eu acho que há vários indícios constitucionais, vários elementos constitucionais que asseguram a minha tranquilidade no sentido de conceber os municípios como entes que compõem o pacto e estão ao lado dos estados e da União, juntos, né, formando a Federação Brasileira. Sei que sou super contestada, né, por grandes constitucionalistas em função daqueles argumentos, mas estou plenamente convicta das minhas ideias, continuo lendo, pesquisando, enfim, nós somos juristas e podemos mudar de ideia, né? Claro. Mas ainda não está para aparecer o argumento que me demova da ideia, porque de fato eu acho que nós temos, tanto quanto possível, que atribuir aos municípios a verdadeira força que eles de fato têm. Porque assim, a gente tem que imaginar, Josi, que professora Josiane, mas, né? Professora, Tanto por carinho, favor, Josi que a gente fala Josi. Claro. Professora Josiane, né? É a professora amada de todos aí, no Brasil inteiro, né? Falávamos há pouco, enfim. E é uma grande pessoa, é uma simpatia. Aliás, como eu falei, todo mundo nesse curso, o professor Sabag também é grande amigo meu, eu adoro o Sérgio, é top. Ah, né? que bom, Enfim, professora. E nós adoramos a senhora. Então, aqui a senhora é muito bem-vinda. Né? Eu estou sempre pronta para falar, é comigo mesmo, né? Isso dá é bom. microfone e tempo para falar, eu estou lá. Né? Não, e é muito bom, porque ouvir a senhora, assim, é música para os nossos ouvidos. Então, sinta-se à vontade. Isso é muita gentileza, isso é amizade. Mas eu gosto mesmo do que eu faço, eu também gosto. Quem realmente ter esse contato agora, às vezes não tão direto, mas as redes sociais nos permitem, né? Eu sempre digo aqui no CERS que me contatem pelo Facebook, ainda brinco e falo, olha, mandem no Messenger um aviso, não sou um sequestrador. Porque, sei lá, quando não tem nenhum amigo em comum, a gente fica com medo. Mas os alunos do CERS sempre falam, professora, não sou sequestrador, são alunos do CERS. Eu já adiciono para a gente continuar conversando. Né? Enfim, então, voltando para o nosso município, para os nossos municípios, de fato, nós temos que imaginar. Isso é muito fácil para mim, às vezes eu ando pelas ruas, hoje mesmo eu estava indo para a universidade, vendo as pessoas andando na rua, cada um com a sua vida, e aí eu ficava pensando, meu Deus, como é importante uma infraestrutura que atenda as pessoas no seu dia a dia com conforto, segurança, etc. É verdade que os estados têm a sua parte, a União também tem, as competências estão discriminadas na Constituição Federal em relação aos serviços, à infraestrutura, as competências da União lá no artigo 21 da Constituição, enfim, lógico, cada um tem uma parcela de responsabilidade naquele bem-estar social, né? Mas eu acho que nenhuma entidade federativa, agora já assumindo que o município é um ente federativo, tem tanta condição de resolver os problemas do nosso dia a dia quanto tem o município, porque o município está mais próximo da gente, né? O prefeito e a sua equipe, etc., a infraestrutura municipal estão muito próximas do dia a dia, fazem muito parte do dia a dia das pessoas. Então, os pleitos, os problemas, os elogios, as satisfações chegam, na verdade, de uma maneira muito mais ágil à gestão municipal, aos condutores da gestão municipal. Então, de fato, eles ficam mais em contato com aqueles problemas e com mais condição de resolver. Por isso, e isso é fruto, né? É nesse sentido que a Constituição, reconhecendo essa importância dos municípios na vida das pessoas, dos cidadãos brasileiros, atribuiu a esses municípios autonomia
político-administrativa, autonomia para se autoconstituir, autonomia para legislar em matéria tributária, ou seja, deu aquele fôlego, né? E aquele poder, vamos assim dizer, para os municípios, para que eles resolvam aqueles problemas imediatos e que estão mais próximos do cidadão brasileiro. Pois bem, para isso, naturalmente, os municípios têm que ter condição financeira, né, de realizar todas as suas tarefas, né, prestar serviços públicos de qualidade e realizar obras de infraestrutura que sejam necessárias à convivência. Eu até, antes de entrar propriamente na questão da tributação, me dei assim por convencida em relação à importância dos municípios, aquela coisa da pá de cal, né? É isso mesmo, eu estou certa, os municípios são muito importantes, nós temos que valorizar e efetivamente atribuir eles o valor que eles têm e incluir eles no pacto de forma que eles possam falar, né? Ter voz e voto dentro da federação a partir de uma obra de um autor inglês já falecido, acho que ele faleceu aos 66 anos, em 1977, cujo nome era Fritz Schumacher. Não era o atleta, lá o corredor, né? Mas era um grande economista da Universidade de Oxford, que tem uma frase célere que diz que o pequeno é bonito, tradução para o português, né? Ou ele fala, the small is beautiful. Por que ele diz isso? Ele não diz isso em relação ao município, mas ele faz uma análise sobre a globalização e tenta dizer que a globalização pode ser um problema muito grande em relação à valorização das pessoas individualmente. Então, o que ele quer dizer que o small, né, que a pessoa, o indivíduo, a pessoa humana, né, a pessoa tem que ser humana, mas nossa Constituição fala em pessoa humana, é bonita, é ela que é individualmente tem que ser considerada. Mas eu me lembro que quando eu vi essa frase dele, the small is beautiful, que é, quem puser no Google vai achar ele rapidamente, porque essa frase, entre aspas, é dele, eu falei, isso se aplica aos municípios também, né? The small is beautiful, is more beautiful than the states, né? Mais do que os estados, ou que a própria federação. De fato, são bonitos, são importantes, os municípios precisam ser assim reconhecidos e para que eles tenham, de fato, a autonomia que o texto constitucional dá, eles precisam de dinheiro, né? E como o dinheiro não nasce em árvore, eles podem realizar essa receita de várias formas. Nós temos, por exemplo, as transferências, a participação dos municípios nas receitas estaduais. Então, cada município, de acordo com a sua dimensão, tem uma parcela de participação na receita do ICMS. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo em termos de autonomia municipal. Por quê? Eu imagino que na década de 90, mais ou menos, houve um grande grande movimento nacional de emancipação dos municípios. Então, de emancipação de distritos. Vários distritos que queriam ser alçados à condição de municípios, fizeram um movimento muito forte junto aos poderes legislativos estaduais, junto às assembleias legislativas, e no sentido de deixarem a condição de distritos e serem considerados como municípios. E qual era o propósito naquele momento, que foi um movimento nacional? Foi precisamente ter direito à participação na receita do ICMS dos estados, ter direito às transferências estaduais no que diz respeito à receita do ICMS. Então, por isso que eu digo que foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Eu acho até que foi o aspecto negativo se sobrepôs em relação ao positivo. Porque o que aconteceu? Esses distritos ganharam autonomia, deixaram de ser distritos, passaram a ser municípios e ter participação nessas receitas. No entanto, a sua condição de infraestrutura é tão precária que eles não conseguem se autoconstituírem através de uma lei orgânica, eles não conseguem criar um sistema tributário, uma receita municipal,
ter o número mínimo de auditores para fiscalizar os contribuintes, enfim, editar a sua legislação, criar o ISS, criar o IPTU, criar o ITBI, cobrar taxas, não consegue, porque não há servidores, não há infraestrutura tecnológica, computadores, não há infraestrutura física, às vezes sequer uma sala para a Secretaria da Fazenda, Secretaria Municipal de Fazenda. Então, o que acontece? Esses distritos permanecem da década de 90 até agora sem ter um sistema tributário, o que compromete a autonomia deles, definitivamente, né? E sobrevivendo desses repasses, que tem um forte componente político. Então, o que acontece? Muitas vezes o prefeito desses municípios não se dá com o governador, é de outro partido, teve alguma briga, coisas de política, né? E aí o que acontece? Atrasa o repasse do recurso, não repassa, enfim, tem várias situações que a gente sabe que acontecem, embora haja toda uma legislação, Tribunal de Contas fiscalizando isso, acontece. E sabe o que é o pior também, professora? Eu até digo por advogar para várias prefeituras, o que nós percebemos é que tem muitos prefeitos que querem fazer o certo, que é cobrar corretamente a tributação, porém, em razão partidária, muitas vezes, alguns vereadores acabam impedindo que as leis, um exemplo, a questão de valores de imóveis, que está há tempo sem ser atualizado, e há essa necessidade, porém, vereadores acabam se colocando contrariamente aos prefeitos e colocando a população contrária para dizer, olha, viu, vocês votaram nesse prefeito, agora o que ele tem feito? Aumentar o IPTU. Quando, na verdade, não é que está aumentando o IPTU, não. Está corrigindo a atualização de imóveis que há mais de 10, 15 anos não é revisto o valor, mas há necessidade de uma lei para verificar a questão da planta de valores. Então, a população é colocada contrária a essa atuação, quando isso só irá ser em pró da população. Não, isso é... Então, assim, aí, né, já começando a ingressar no nosso tema propriamente tributário e da importância da tributação para a existência e a sobrevivência do município. Porque, assim, esses municípios que nem têm o sistema tributário, que já comprometem, então, assim, não têm condição de criar um sistema tributário, de editar leis, etc. Não tem como ter, não tem infraestrutura. Vou viver dos repasses da participação da receita do ICMS. Aí vem todo o problema político, não recebe o dinheiro, não consegue pagar os servidores por menor número que estejam, né, em menor número que estejam esses servidores, enfim. Então, isso já é um problema. Então, nós temos 5.770, se não me engano, municípios na federação. Muitos deles surgiram na década de 90, a partir dessa condição dos distritos terem alçado a natureza de municípios. E aí o que acontece? Bom, muitos desses distritos nunca conseguiram ter o seu sistema próprio, mas outros, aos poucos, foram editando a sua lei orgânica, criando um sistema tributário, editando as suas leis, instituindo o ISS, o IPTU, o ITBI. Então, quais são os impostos que o município pode cobrar? IPTU, ISS e ITBI. Fora o IPTU, ISS e ITBI, os municípios têm as taxas pela prestação de serviço público. Então, quem presta serviço público no município são fundamentalmente os municípios. Nós, hoje em dia, temos, em termos nacionais, muito poucas taxas, porque a Constituição prevê que as taxas podem ser cobradas em duas situações. Em face da prestação de um serviço público específico e divisível, ou em face do exercício do poder de polícia. E quem efetivamente desempenha essas atividades de polícia e de prestação de serviço divisível são os municípios. Então, os municípios desempenham atividade de serviço de limpeza, todos de segurança, de iluminação, são serviços públicos. Agora, só podem ser remunerados por taxas os serviços que forem divisíveis, em que seja possível aferir quanto que cada munícipe utilizou daquele serviço.
e ele só vai pagar pelos serviços, pela proporção ou pela quantidade, entre aspas, do serviço que ele utilizou. Os serviços públicos prestados pelos municípios que não forem divisíveis serão financiados, vamos assim dizer, pela receita de impostos do IPTU, do ITBI e do ISS. Fora isso, os municípios também podem cobrar contribuição de melhoria. Quem mais do que os municípios realiza obras públicas que geram valorização de bens privados, né? Então, por exemplo, a pavimentação asfáltica é uma obra pública, é considerada obra porque ela é precedida de um projeto de engenharia, normalmente é considerado obra pública para fins de contribuição de melhoria, aquela obra que seja precedida de um projeto de engenharia. Então, normalmente, a pavimentação asfáltica, as praças, por exemplo, são obras públicas precedidas de projeto de engenharia que, quando realizadas, geram a valorização de imóveis privados. E a Constituição diz que a obra pública que gere a valorização imobiliária deve ser, vamos assim dizer, remunerada, entre aspas, através da contribuição de melhoria. O que é a contribuição, então, de melhoria? O particular que foi individualmente beneficiado com uma obra pública financiada com o dinheiro de todos, né, com o dinheiro público, vai ter que devolver ao Estado o benefício individual que ele teve. Ele ficou mais rico, vamos assim dizer, ele tinha um imóvel que valia 50 mil reais ou 100 mil reais, e depois da obra pública esse imóvel passou a valer 200 mil reais. Então, assim, todos financiaram uma obra pública, ele teve o benefício geral, coletivo da obra, que a comunidade toda teve, ele também teve. Mas além do benefício coletivo, ele teve um benefício individual. O patrimônio dele ficou maior depois da realização daquela obra. Então, não é justo que todo mundo financie a obra e alguém individualmente tenha um benefício. E aí há a possibilidade da cobrança da contribuição de melhoria. Então, ela tem uma série de requisitos que o Código Tributário estabelece e que são em tudo e por tudo polêmicos, né? Que é, apenas para dar um exemplo, o limite individual e o limite total. O Código Tributário Nacional diz que o limite para a cobrança da contribuição de melhoria é aquele valor individualmente experimentado pelo contribuinte, no sentido da valorização individual do seu imóvel, e o limite total é o custo da obra. Então, tudo que o município arrecadar com a cobrança da contribuição de melhoria não pode superar o custo da obra. Eu concebo, e o Supremo também já reconheceu isso, que esse limite total, ele é inconstitucional. Por quê? A contribuição de melhoria, como idealmente pensada, ela representa a devolução para o Estado do enriquecimento individual. Qual é a relação do custo da obra com isso? Não há relação nenhuma. O que há é que essa regra induz as autoridades municipais em erro. A autoridade municipal, ela estima o custo da obra, divide entre os munícipes, a fim de que a totalidade do tributo cobrado não supere o custo da obra. Então, ela fala, a minha obra vai custar 100 mil reais. Vou dividir pelo número dos munícipes beneficiados por elas e vou cobrar essa parcela de cada um. Então, isso normalmente vai ficar abaixo do valor individual de enriquecimento, né? E não vai superar o custo da obra. Esse tipo de divisão feita pelos municípios é super inconstitucional, é totalmente inconstitucional, não tem relação nenhuma com o perfil, com o arquétipo constitucional desse tributo,
E é bastante criticável. Certamente vocês vão ter bastante tempo para enfrentar esse tema ao longo do curso, que é, olha só, assim, uma amostra grátis. Exatamente. Né? Dá o gostinho. Do gostinho do estudo. A contribuição de melhoria é bárbara, né? O estudo da contribuição de melhoria é muito importante, porque quem cobra efetivamente as contribuições de melhoria são os municípios, não é o Estado, não é a União, porque quem realiza aquelas obras, né, que estão ali no dia a dia, na vida dos munícipes, são efetivamente os municípios. Então, é muito mais frequente a cobrança das contribuições de melhoria pelos próprios municípios. As taxas também, nós temos taxa de limpeza, né, as taxas de lixo, né, então que vêm cobradas normalmente com o próprio IPTU, no talão do IPTU, mas há muitas variações em relação à cobrança da taxa de lixo. Há muitos questionamentos também. Podem os municípios cobrar a taxa de lixo? O município, como se a taxa de serviço público só pode ser remunerada pela cobrança do respectivo tributo, ou seja, na condição de tributo, se ela for divisível, como dividir a limpeza que o município faz para cada município? Como medir quanto que eu utilizei da limpeza, do serviço de limpeza desempenhado pelo município? Aqui em Curitiba, eu não sei se permanece assim, mas quando eu fui julgadora aqui, se dimensionava essa taxa, se cobrava a taxa de acordo com a dimensão do imóvel, com o tamanho do imóvel. Qual é a ideia? De que um imóvel maior produz mais lixo, né? Eu sempre achei que não tem nenhum problema de constitucionalidade, acho que é isso mesmo. Pressupõe-se que um imóvel maior produz mais lixos, um imóvel menor produz menos lixo. Então, Até porque imagina-se que no imóvel maior moram mais pessoas. Pode ser realmente é um pressuposto, né? Não é um fato necessariamente. Mas é um critério, né, seguro para se cobrar a taxa de limpeza ou taxa de lixo. Cada município tem uma denominação diferente. Também é uma outra situação que a gente vai deixar aqui o gostinho para quem vier falar sobre isso. Agora, efetivamente, se o município pode arrecadar através da cobrança de taxas pela prestação de serviço ou pelo exercício do poder de polícia, um exemplo do exercício de poder de polícia, essa fiscalização que se realiza em bares noturnos, por exemplo, no que diz respeito a várias coisas, mas a bebidas alcoólicas, por exemplo. Então, o que acontece? O município vai durante o dia nesses bares, por exemplo, e vai ver se não há mistura nessas bebidas, se o que está no rótulo, o que está sendo cobrado efetivamente é efetivo. Outro tipo de polícia é a fiscalização ambiental, cuja previsão está no artigo 23 da Constituição Federal. Então, o município vai nas empresas, os auditores, os fiscais municipais vão nas empresas e vão ver se aquela empresa tem todos os equipamentos de proteção ambiental, isso também é exercício do poder de polícia, e aí vão cobrar aquela taxa específica por essa fiscalização. Tudo isso já ingressa nos cofres dos municípios e assegura a sua autonomia. Agora, o que de verdade assegura a autonomia municipal é a receita dos impostos, sobretudo a do imposto sobre serviços. Então, é fato que todas as receitas são importantes, sobretudo a dos impostos, mas a receita do ISS é aquela que, de fato, permite ao município realizar as suas tarefas, as suas incumbências constitucionais, etc. O IPTU também é muito importante, mas como dizia a professora Josiane, ele tem vários problemas acontecem em relação ao IPTU que comprometem a autonomia. Um deles, a professora Josiane apontou, é a não atualização da planta de valores pelas autoridades municipais. Então, é muito frequente, e todo mundo sente isso no próprio bolso normalmente, que as plantas de valores elas não sejam atualizadas anualmente. Então, o que acontece? Todos vão lembrar de ter ouvido os pais ou de sentir isso normalmente no início do ano, que é aquela coisa, nossa, esse ano o IPTU está muito pesado, nossa, como subiu, né? Aquela coisa. Na verdade, não é que subiu. O que acontece? O que deve ter acontecido é que esses valores ficaram defasados,
porque não foram corrigidos, não foram atualizados de acordo com os índices inflacionários. E isso porque o IPTU é muito utilizado como um instrumento de política. Então, o que acontece? O prefeito assume a prefeitura com um IPTU muito defasado, herdando, vamos assim dizer, a prefeitura de um antecessor que ficou 8 anos no cargo e que fez o que ele provavelmente fará. Assume o cargo de prefeito, atualiza 8 anos de planta de valores de IPTU, ou seja, aplica sobre aquela base de cálculo 8 anos de Selic, por exemplo, né, que acompanha o índice inflacionário. Isso vai dar uma sensação para quem for pagar com atualização de 8 anos de que houve aumento de tributo, e de verdade não houve. Né? O que aconteceu é só uma atualização que pode ser feita, inclusive por decreto, não precisa observar a legalidade, e no mesmo ano da cobrança, também não precisa observar a anterioridade. E aí todos procuram advogados, olha, teve um aumento do imposto por decreto em janeiro, e a gente infelizmente tem que falar. Ou ainda, professora, aproveitando, também o que a gente verifica é que, como até a própria Constituição permite as alíquotas diferenciadas do IPTU em razão da utilização do imóvel, eu observo que em muitos municípios só se aplica na prática, uma alíquota de imóvel residencial. Sim. Quando o contribuinte, na verdade, utiliza aquele imóvel para o comércio, e que a legislação prevê uma alíquota diferenciada maior para o imóvel comercial. Então, o prefeito acaba trazendo isso para a prática, realmente, e também há aquela questão, nossa, mas de onde esse aumento? Cadê a previsão? E a previsão está na própria Constituição Federal, que diz que realmente as alíquotas serão diferenciadas em razão do uso do imóvel. Exatamente. Então o IPTU é um tema encantador também, né? Existem todos esses aspectos que serão certamente enfrentados, e essa circunstância específica aí da planta de valores, eu sempre digo que os munícipes não têm que cobrar do prefeito e ficar bravos, né, diante de uma atualização de 8 anos, por exemplo. O que acontece na prática é isso: o prefeito, como eu dizia, assume, atualiza 8 anos de planta de valores. Aí ele fica mais 8 e não atualiza nada. Ele atualiza uma vez. Aí, para aquela coisa, preciso me reeleger. Então, toma cuidado os primeiros 4 anos para se reeleger, não atualiza a planta de valores. Depois se reelege, também não atualiza porque quer deixar um herdeiro ali, né? Um sucessor, né, do mesmo partido, aquela coisa toda. Enfim, então esses são todos aspectos muito importantes. O município tem que buscar assegurar sua autonomia também através da cobrança efetiva do IPTU. Como eu dizia, o município tem que cobrar do prefeito, olha, tem que atualizar. Porque o que acontece? Deixar de atualizar a planta de valores significa o quê? Renúncia de receita. O prefeito está deixando de arrecadar um recurso que é constitucionalmente permitido, que está dentro dos padrões, não tem nada de errado. Eles não podem, as autoridades brasileiras têm que se conscientizar que eles têm que parar de cobrar e criar tributos fora das previsões constitucionais. Mas quando está previsto constitucionalmente e há todas as garantias para o gestor cobrar, ele tem que cobrar. Porque se ele deixa de cobrar por interesse próprio de se reeleger, ele está renunciando à receita, e aí ele não vai ter dinheiro para pagar servidor, para prestar serviço, para realizar obras de infraestrutura, enfim, não vai ter dinheiro para nada. Então, a gente tem que pensar um pouquinho solidariamente, né? E pensar que, embora a gente tenha que pagar um pouquinho mais do que a gente está pagando todos os anos, isso vai atuar em nosso favor de qualquer maneira, com mais segurança, mais saúde, mais educação. Nós precisamos adquirir essa cultura, né, social. Assim, ninguém quer, no mundo inteiro ninguém gosta de pagar imposto. Imposto ninguém gosta de pagar, né? Nos países que prestam serviços, que são eficientes, também ninguém gosta de pagar. Mas paga com menos dó, com menos raiva, com menos revolta, enfim, né? Essa questão do IPTU, eu sempre digo, teve uma situação no Nordeste que um prefeito corrigiu
15 anos de atraso de IPTU. E aí ele falou, olha, eu preciso que você converse com a população, porque está todo mundo revoltado. Pública. Exatamente, foi quase uma audiência pública. Ele fez um negócio num auditório. Justificar. Eu fui falar para a população, não para juristas. Eu falei, olha, vocês não podem ficar bravos com o prefeito porque ele está cobrando. Vocês têm que ficar bravos com quem não cobrou. Porque é renúncia, é dinheiro que é de todos. Né? Então, assim, vocês também devem ter ouvido já na graduação, etc., que os bens públicos são indisponíveis. E no âmbito do direito tributário, como dizia Alfredo Augusto Becker, a gente diz que quando o fato gerador é praticado, a incidência é infalível. Se eu tenho a propriedade de um imóvel no dia 1º de janeiro de cada exercício, a norma incide infalivelmente e no dia 2 de janeiro eu sou devedora do tributo. Qualquer benefício, né, qualquer favor fiscal por parte do município representa renúncia de receita, renúncia de um dinheiro que já não é meu. O dinheiro, eu vamos assim dizer, eu só detenho o dinheiro em minha posse, mas o dinheiro já não é mais meu no dia 2, né? Até que vá acontecer o lançamento, a data para pagamento do tributo. Então, de fato, nós temos que nos policiar em relação a essa questão do IPTU. Outro tributo municipal bastante importante também é bastante importante em termos de concepção municipal, mas a receita também não é tão significativa, é o imposto de transmissão de bens imóveis por ato intervivos. Nós temos no sistema 2 tipos de impostos de transmissão patrimonial. O que é da competência dos estados, que é o ITCMD, né, cada um fala de um jeito, e outro cuja transferência da propriedade, a transferência da propriedade em razão da morte de alguém. Então, quando alguém morre e deixa uma propriedade, essa propriedade passa naturalmente, né, do domínio do de cujus para o seu herdeiro, né, e nesse sentido haverá a incidência do ITCMD. Esse é um imposto de competência dos estados. Por outro lado, pode haver uma alienação, uma compra e venda entre pessoas vivas, alienação intervivos. Essa compra e venda de imóveis intervivos, ela é uma manifestação de riqueza, está sujeita à atividade impositiva dos municípios por meio da cobrança de ITBI. É um tributo que eu falei que é importante, por quê? Porque é um tributo para o contribuinte que chama bastante atenção, porque pode ser, vamos assim dizer, afastado por meio de um planejamento tributário lícito. Se a gente fala em planejamento tributário, nós estamos falando em elisão fiscal e não em evasão fiscal. Então, há uma situação prevista no texto constitucional que é a não incidência do ITBI quando o ato inter vivos de transmissão for a integralização em uma sociedade. Então, quando o imóvel é transmitido por ato inter vivos em razão de uma integralização numa sociedade, a Constituição prevê uma imunidade. Não há incidência de TBI na integralização de bens em sociedade. Isso tem sido recorrentemente utilizado pelas pessoas para fazer o que a gente chama de planejamento sucessório ou planejamento patrimonial. Então, as pessoas constituem empresas com o propósito de integralizar o seu patrimônio pessoal nessas empresas, com vistas a tentar escapar, vamos assim dizer, da incidência do ITBI nessa situação específica. Enfim, há várias situações que permeiam esse tema e que certamente serão enfrentadas pelo professor que vier a lhes falar sobre o ITBI. E, assim, já em linha de conclusão, e esse é o mais importante tributo, eu sou suspeita, eu sou a professora do ISS, é o imposto sobre serviço. Aqui a gente tem tantos temas e tantas polêmicas jurisprudenciais em relação ao ISS, que de fato aquela coisa é um tema mais palpitante, vamos assim dizer, do que os demais tributos, pelo menos é o que eu sinto. Então, o ISS realmente tem uma importância bastante significativa em termos de arrecadação, e aí, até abrindo um parênteses aqui,
é importante deixar claro que os prefeitos e os seus assessores têm uma preocupação bastante grande, né, já nos últimos anos, em relação às renúncias fiscais. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que isso está nos artigos 11 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é vedado aos gestores municipais renunciar à receita. Então vejam que muitas vezes eles fazem isso de maneira disfarçada, sem uma lei específica, deixando de atualizar a planta de valores. Então isso não entra nas hipóteses do artigo 11 e 14, mas os artigos 11 e 14 prevêem que os prefeitos não podem editar leis, fazer publicar leis em que eles estabeleçam isenções sem a indicação respectiva no orçamento de como se dará a compensação pela não arrecadação daquele tributo. Sob pena de prisão, inclusive, né? Então, os prefeitos têm que tomar muito cuidado quando eles concedem isenções e benefícios fiscais de todas as naturezas por meio de lei, né? Sem indicar no orçamento a correspondente receita que vai compensar aquela renúncia, sob pena de prisão. Inclusive, isso assusta muito, né? E eu sempre critiquei muito essa lei de responsabilidade fiscal nesses artigos, porque muitas vezes o prefeito encaminha para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para criar o ISS, para criar o IPTU, etc. E a Assembleia Legislativa não faz. Ou, em outras vezes, ele não encaminha nenhuma lei propondo uma isenção, mas ela é de iniciativa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, o vereador vai falar: vou estabelecer uma isenção de ICMS para os veículos emplacados em Curitiba, por exemplo, né? ICMS não dá, não. Esqueçam, esse exemplo foi horrível. Não, vou estabelecer uma isenção de ISS, vamos assim dizer, para as manicures, vamos assim dizer, do município de Curitiba. Essa foi uma iniciativa dos legisladores, não do prefeito. E se essa lei não indicar a contrapartida no orçamento, o que vai acontecer? Quem vai responder criminalmente é o prefeito. Então ele não tem responsabilidade nenhuma naquela aprovação daquela isenção e ele pode vir a ser responsabilizado. Aproveitando essa deixa e já introduzindo esse tema em relação ao ISS, nós tivemos agora em dezembro, no apagar das luzes, né? 29 dia de 29, dezembro. Né? De dezembro, até ontem estava achando que era 26. Dia 29 de dezembro, a Lei Complementar 157 de 2016, que veda totalmente, né, isso indo ao encontro do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a possibilidade de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de ISS, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal contempla regras gerais para todos os tributos, IPTU, ITBI, etc. Nós temos agora uma previsão específica para o ISS na Lei Complementar 157, que diz que é vedada a concessão de qualquer redução da carga tributária que seja inferior a 2% de tributação do ISS. E estabelece, em relação aos prefeitos, se essa regra for desrespeitada, sob pena de devolução em décuplo do valor que foi objeto de renúncia, de inelegibilidade, de prisão. Assim, são várias penalidades estabelecidas pela Lei Complementar 157 que me fazem crer que nós teremos um cenário caótico aí para o contribuinte, né, em termos de arrecadação. Olha, eu já até publiquei sobre isso no Conjur, eu já não sei se foi Conjur ou no Jota, mas vocês podem só procurar. Colocar no Google. Só colocar no Google. Eu, de fato, acho que se o tributo tiver sido criado por lei, ele tem que ter uma alíquota mínima de 2%. Se ele estiver sendo cobrado, tá? Decidimos que vamos cobrar o ISS em relação a tal serviço, a tal categoria de prestador de serviço. O mínimo tem que ser 2%. No entanto, se o município não quiser cobrar o ISS, ele pode, ele é autônomo. Né? Então, nós temos aí uma tensão entre o princípio federativo e o princípio da autonomia municipal.
Seria o mesmo caso, professora, do município, de repente, vir a criar, em sua legislação, ISS sobre um serviço talvez não previsto pela lei complementar? Tem também essa polêmica sobre a possibilidade ou não dos municípios criarem serviços não previstos na lei complementar. Que ficaria a questão da... Aí existe uma discussão... Perguntei só porque eu queria saber sobre... eu, de fato, acho que os serviços têm que estar previstos na lista, né? Na lei federal. A boa doutrina, exatamente, a boa doutrina, que não sou eu, é o professor Roque, professor Sacha, professora Misabel, todos Marcelo, eles... Até o Marcelo Caron. O Marçal, o Caron, etc., entendem que, em função do sagrado princípio da autonomia municipal, os municípios podem tributar toda e qualquer atividade que se subsuma ao conceito de serviço. Então, tem várias decisões, várias nuances que vão ser vistas certamente. Só um gostinho do que espera por cada um de vocês a nossa pós. No caso do ISS. Então, assim, de fato, existem várias questões interessantes em relação à tributação municipal, que eu acho que merecem realmente um curso como esse, que vocês estão idealizando, enfim, e que me fazem crer que o curso vai, de fato, ser um sucesso, né? E que vocês têm aí uma gama de temas bastante importantes para enfrentar, não tanto só de maneira teórica, mas também prática, né, com aspectos que acontecem no dia a dia, a legislação que é normalmente desvirtuada em matéria tributária, enfim, acho que vai ser um sucesso, vai ser muito legal. Sabe, a ideia de criar essa pós, professora, é pelo fato que, ao menos no direito tributário, não sei se a senhora concorda, mas assim, como se trata de prefeitos, muitas pessoas envolvidas, até mesmo na fiscalização, na arrecadação, porque às vezes encontramos problemas em que o tributo é criado, o tributo já está ali com a legislação específica, mas há o problema na fiscalização. Exatamente. Até como a senhora mencionou no início da palestra, até pelo número reduzido de fiscais, auditores. Exatamente. E muitos, o que também eu tenho observado em cada município que eu acabo atuando, é que os auditores falam para mim, olha, nós precisamos de uma reciclagem, nós precisamos compreender, até pelo fato que nós, advogados tributaristas, atuantes nessa disciplina há muitos anos, nós precisamos de reciclagem. Exatamente. Nós estamos a todo tempo estudando, lendo, conversando com outros tributaristas, decisões novas, até no início, quando a senhora chegou aqui, nós comentávamos sobre algumas decisões repentinas do Supremo Tribunal Federal. Exato. Então, assim, uma pós de direito municipal, eu acredito que também que vai trabalhar com o direito constitucional, vai trabalhar com previdenciário, ambiental, mas em tributário, que é a disciplina que eu conheço, eu vejo a importância, porque muitos servidores, infelizmente, não têm esse acesso de uma forma aprofundada ao direito tributário, a esse conhecimento, e com bons profissionais realmente que nós temos no mercado. Então, trazer aqui para a nossa casa os grandes nomes do direito tributário, como a senhora irá ministrar a aula justamente de ISS, que eu a conheço há muito tempo, eu sei que a senhora é a autoridade competente para falar sobre esse imposto, mas temos outros grandes nomes, como o professor Sabag também estará conosco, o professor José Roberto Vieira também, e outros grandes nomes, e que irão trazer a atualidade versus a legislação, que é alterada frequentemente, entendimento jurisprudencial, eu acredito que realmente vai contribuir. Pois, como eu disse, a senhora, temos, às vezes, um bom instrumento, uma legislação já que trata sobre a tributação, mas não é utilizada de forma correta. E também demonstrar o que está errado. Porque, às vezes, a pessoa faz errado sem saber que está errado. Às vezes faz errado sabendo, mas é uma chance grande. Né? Eu conheço alguns municípios que também os prefeitos acabam trazendo a renúncia fiscal, mas sem saber que é uma renúncia. Exato. Acreditam que podem trazer uma redução na tributação no valor do principal do tributo, como forma...
Angariar votos, não sei, mas não, aquela é questão, muito, realmente... né? Mas que implica em um grande problema. E até acompanhando o que a senhora falou, os munícipes, eles devem cobrar que seja instituído o tributo e cobrado de forma correta, porque somente com a tributação correta será possível a realização de obras, a prestação de serviços cada vez melhores, porque não tem, até às vezes alguns prefeitos me falam, só se eu fizer um parcelamento, eu faço a obra e faço parcelado para o contribuinte, porque os contribuintes primeiramente me cobram, cadê a obra pública para depois eu pagar o tributo? E eles falam, mas cadê o dinheiro para eu poder fazer a obra? Pois esse é muito presente, essa circunstância, na contribuição de melhoria. Porque na cabeça dos gestores, eles só podem realizar a obra se o contribuinte previamente pagar a contribuição. E isso é mega inconstitucional. Exatamente. Né? Porque a contribuição é assim, contribuição de melhoria decorrente da realização de obra pública. Exato. Então, assim... E baseada na valorização imobiliária. Exatamente. Né? O que acontece? A obra tem que ser financiada com o dinheiro de impostos. Exato. Então é o seguinte... Mas os impostos devem ser cobrados de forma correta, como nós comentávamos do IPTU. Tem que ter atualização. Exatamente. Não podemos ficar sem essa atualização. Tem que ter atualização, tem que realizar autonomia. Isso compromete. Isso sim compromete, na minha opinião, a autonomia. Então o que acontece? O prefeito tem que ter dinheiro em caixa decorrente da arrecadação de IPTU, ISS e TBI. Tenho dinheiro para realizar a obra? Tenho. Vai lá e realiza a obra. Se esta obra gerar valorização imobiliária, aí ele vai criar a contribuição de melhoria. Se não gerar valorização imobiliária, ele não pode cobrar nada. Exato. E na cabeça deles é assim, bom, eu preciso fazer uma obra, mas a Constituição prevê que a contribuição de melhoria vai financiar essa obra. Lê do engano. A contribuição não vai financiar. Quem vai financiar, o que vai financiar, são os recursos de impostos. Exato. Então, tem várias questões muito importantes, de fato, a serem enfrentadas, né? E levantadas. Eu acho que vai ser realmente uma oportunidade bastante grande. Professora, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Eu digo que a senhora é sempre muito bem-vinda realmente à Casa do CERS, porque a cada aula ministrada pela senhora é realmente uma contribuição incrível para o nosso direito tributário. Muito e eu fico feliz, essa palestra foi realmente encantadora, como todas as outras que eu já assisti da senhora. Eu agradeço muito e convido todos vocês realmente para conhecerem a nossa pós do direito municipal, pois assim como a professora Bettina Gruppemacher, nós temos vários outros professores de grande nome e atuação em nosso direito tributário por todo o Brasil, além de outros profissionais também que irão trabalhar com direito constitucional, ambiental e previdenciário. Então, você é o nosso convidado e venha fazer parte dessa equipe e ter o conhecimento para fazer a diferença no seu dia a dia. Um grande abraço e até mais!